Bom, nós estamos acompanhando a ação e o trabalho da Polícia Federal, né, em consonância com o Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Bolsonaro, ex-ministros e aliados são alvo de uma investigação sobre tentativa de golpe no Brasil. O professor Fábio Tavares, que é professor de Direito Constitucional e Militar, está aqui conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Heródoto, bom dia, é sempre um prazer estar contigo e com sua audiência. Ok, professor, da onde se originou, ou como é que a Polícia Federal e o Supremo montaram então essa convicção de que realmente houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil no dia 8 de janeiro? Heródoto, tem um inquérito que é o 4.784 do Distrito Federal. E a Polícia Federal recentemente fez uma petição, que é o que nós chamamos de representação da autoridade policial, que é a petição 12.100. Essa petição, o delegado de polícia representou ao ministro Alexandre de Moraes que fosse deflagrada uma nova operação. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, entendeu por bem que o presidente e seus aliados deveriam sofrer buscas e apreensões e 4 prisões foram efetuadas na data de ontem. Essa questão, que já vem se arrastando há meses, para não dizer há anos, que é literalmente o inquérito do fim do mundo, porque é o tipo de inquérito que não pode ser instaurado em hipótese alguma do Brasil. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, com todas as vênias, supostamente, ele é uma das vítimas nas condições que foram apresentadas. E na condição de vítima, nós temos que ter em mente que a vítima, suposta vítima, não pode investigar, não pode acusar e não pode julgar. E se não bastasse, esses inquéritos que a Polícia Federal vem se utilizando, a mando do Supremo Tribunal Federal, para deixar muito claro, são inquéritos que foram abertos de ofício, o que é impossível em um Estado democrático de direito e principalmente no nosso ordenamento jurídico. Mas olhando especificamente o fato que ocorreu na última quinta-feira, na data de ontem, onde foram deflagradas várias buscas e apreensões e 4 prisões foram efetuadas, o motivo se deu tão somente porque o ministro Alexandre de Moraes chegou ao seu conhecimento que a suposta minuta de golpe ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, onde ele revisou e alterou o seu conteúdo. E ao alterar e revisar esse conteúdo, palavras do ministro Alexandre de Moraes na sua decisão, que justificou, na minha humilde concepção, essa aberração jurídica que ocorreu na data de ontem. Na concepção dele, essa alteração visava um pedido, um requerimento de prisão contra a sua pessoa. Tanto é que essa operação foi dado o nome a ela de Tempus Veritatis. O que é Tempus Veritatis em latim? Tempo da verdade. Só que tem um detalhe, Heródoto. É muito importante que a sua audiência entenda que quando a Constituição Federal estiver no meio da discussão, não existe argumento nem para a direita, nem para a esquerda. Essa bendita minuta do golpe, que tanto se fala e ninguém esclarece, eu vou fazer questão de deixar claro para a sua audiência. Essa minuta de golpe, na verdade, é uma falácia, com todo o respeito, com todas as vênias possíveis e imagináveis aos ministros do STF. Eu explico por quê. Se nós levarmos em consideração que essa minuta que foi encontrada, que trazia algumas questões que eu vou esclarecer à sua audiência, se ela for taxada de golpe, então a nossa Constituição Federal, a Sagrada Constituição Cidadã, é golpista. Sabe por quê? Essa minuta nada mais é do que um rascunho do que seria o estado de defesa que o presidente da República apenas pensou, cogitou em decretar. E o que é o estado de defesa? O estado de defesa, conforme a nossa Constituição Federal, é uma prerrogativa do presidente da República. Então, o presidente da República, no seu claustro psíquico, ele pode entender, interpretar que existe uma ameaça à ordem jurídica, que existe uma ameaça iminente que vai colocar em risco a instabilidade
institucional. Então a Constituição vai dizer, senhor presidente, não importa se você é de direita ou de esquerda, se você entender que existe uma ameaça à ordem, uma iminente instabilidade se aproximando institucional, você tem a prerrogativa constitucional de decretar o estado de defesa. Mas, para que isso ocorra, senhor presidente, você tem que ouvir o seu Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E a partir dos pareceres desses dois conselhos, Vossa Excelência, presidente da República de direita ou de esquerda, poderá decretar o estado de defesa. Isso quer dizer que a Constituição deixou ao crivo do presidente concluir o que seria colocar em risco a paz social ameaçada por iminente e flagrante instabilidade institucional. Então, se naquela oportunidade, quando o senhor Jair Messias Bolsonaro era presidente, se ele concluiu em algum momento que o STF, que o TSE, que autoridades poderiam estar colocando em risco a paz social, a ordem, a instabilidade institucional, é uma prerrogativa dele. Só que tem um detalhe, tudo isso está acontecendo por causa de um rascunho, de uma futura minuta, de um futuro decreto presidencial que iria materializar o estado de defesa. E agora vem a pior parte, que não aconteceu. O decreto presidencial que iria materializar o estado de defesa, nesses termos que eu estou afirmando, ele não ocorreu. Então, como é que eu posso afirmar minuta de golpe se a própria Constituição autoriza o presidente? E, Heródoto, se você me permite, eu vou um pouquinho além. É tão lamentável que no